Eu estou feliz por ver que isso entusiasma 4 pessoas, mas eu não gostava que a gente começasse sem nós nos relembrarmos daquilo que Jesus fez por nós. Nunca é mais um domingo, amém, igreja? Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim, nunca é mais só um domingo. Bora, podemos tomar aí os nossos lugares. As crianças podem subir, entretanto, para a escola dominical também. Obrigado, Gabriel. Amém. Amém. Alguém está feliz de estar na casa de Deus hoje, igreja? Acreditando que Deus vai falar às nossas vidas, que Deus vai falar aos nossos corações. Só que há um pré-requisito. A gente tem que começar a abri-lo. E eu acredito que, à medida que nós abrimos o nosso coração para ouvir aquilo que a palavra de Deus tem para nos dizer, há coisas que nós nunca pensámos que podem começar a acontecer. Há luzes ao fundo do túnel que podem começar a ser ligadas. E eu oro, em nome de Jesus, que hoje sejam desses lugares. Hoje nós vamos estar a falar sobre uma vida frutífera. André, mas isso foi o que a gente falou a semana passada. Mas a gente vai continuar nisso. Então hoje é uma vida frutífera parte 2, se a gente quiser chamar. E porquê é tão importante a gente falar sobre fruto e sobre uma vida frutífera? É simples, porque a palavra de Deus fala muito sobre isso. E sabe porquê é que a palavra de Deus fala muito sobre fruto? Adivinhem, porque é muito importante. Normalmente as coisas que a gente fala mais, ou pelo menos que nós devíamos falar mais, são aquelas coisas que são realmente mais importantes. Então, desde o início do ano que a gente tem estado a falar sobre isso, não sei se vocês se lembram, mas logo em janeiro, o pastor Dave esteve aqui, veio de Nashville para estar aqui 2 semanas connosco. E o que é que ele teve a falar sobre 2 semanas? Sobre poda, sobre fruto. E nós estamos aqui em setembro e nós continuamos a falar sobre fruto, sobre permanecer. E eu quero-vos relembrar, escutem, nós estamos a falar tanto sobre fruto porque é realmente importante nós estarmos a falar sobre isso e nós precisamos estar a falar sobre as coisas que são mais importantes. Então hoje nós vamos entrar na parábola do semeador e na parábola dos talentos. Nós vamos ver 2 parábolas. E uma delas vai falar de fruto implicitamente e outra delas vai falar de fruto explicitamente. E nós vamos começar na parábola do semeador. Mas antes de nós falarmos sobre isso, alguém se lembra do que é que nós falámos a semana passada mais especificamente sobre o fruto? O que é o fruto? Nós vimos 2 tipos de fruto. Quem é que se lembra sobre esses 2 tipos de fruto que nós vimos? O do Espírito, Gálatas, ok? O fruto do Espírito, o desenvolvimento do caráter de Deus em nós. Ou seja, se eu vou dar fruto, o que é fruto realmente na minha vida? Fruto, segundo a palavra de Deus, é desenvolvimento de caráter à imagem de Jesus. Amém? Então, se eu digo que eu sou cristão, irmão, o teu caráter devia estar a desenvolver. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz, o teu caráter devia estar a desenvolver à imagem de Jesus. Verdade ou mentira? Se nós caminhamos com aquele que é o pão da vida, com aquele que é a vida, com aquele que é o caminho, com aquele que é a verdade, o nosso caráter devia estar a ser cada vez mais parecido com o dele. Então a gente não pode estar a substituir obra por fruto, que foi isso que a gente viu a semana passada. Queres vir pregar, filha? Vem cá. Esta é a princesa Benedita. Eu não sei se vocês sabem o que é que significa Benedita, mas Benedita significa bendita. E nós demos esse nome de bendita ou de Benedita, porquê? Porque lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, diz, bem-aventurados são. E Jesus começa a dizer, bem-aventurados são, e vocês conhecem, se não conhecem podem ir ler depois Mateus no capítulo 5. Bem-aventurados são. E a tradução para português e o nome que é dado no português de Portugal a partir disso é Benedita, é bem-aventurada. Então, sabem, eu acredito que os nomes dos nossos filhos, como vocês devem calcular, eu não tinha pensado pregar sobre isso hoje, mas já que isso aconteceu, os nomes e aquilo que os nossos filhos carregam é uma mensagem profética daquilo que vai ser a vida deles. Então, quando nós escolhemos nomes para os nossos filhos, nós não estamos a dar só um nome porque é bonito, nós estamos a carregar uma mensagem em cima deles, de que ela vai ser uma menina que vai ser abençoada por Deus a sua vida e que vai abençoar a vida de outros ao longo da sua vida. Amém. Amém. Podes ficar aqui com ela só um minutinho. Vai lá, filha. Vai lá, filha. Então nós falamos sobre o fruto do Espírito, sobre Gálatas no capítulo 5.
sobre o desenvolvimento do caráter à imagem de Jesus e nós fizemos uma pergunta muito relevante, que foi: qual é que é o teu sabor? Lembram-se disso? Qual é que é o teu sabor? O teu sabor é doce ou o teu sabor é amargo? Como é que é caminhar contigo? Como é que é caminhar com uma pessoa que tem o teu caráter à imagem de Jesus? É doce ou é amargo? E depois nós falámos sobre um segundo tipo de fruto, que foi o fruto do cumprimento da missão, do chamado universal que toda a gente tem de ir e fazer discípulos. E hoje nós vamos entrar de uma forma mais funda em cada uma dessas coisas, ok? Porquê? Porque é tão importante aquilo que nós vamos estar a falar, que Jesus vai falar inúmeras vezes sobre o perigo de viver uma vida infrutífera. O perigo de viver uma vida que não dá fruto. Então abre aí a palavra de Deus comigo, Mateus no capítulo 13, vamos ler do versículo 1 ao versículo 9 e depois vamos ler do versículo 18 ao 23. E diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, igreja, ouça. Ouçam, portanto, versículo 18, o que significa a parábola do semeador. Versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que lhe foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e o fascínio das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Essa é a palavra de Deus. E aqui é bem claro. Sabe o que é que eu amo as parábolas de Jesus? Principalmente estas duas que nós vamos ver hoje, porque elas são realmente claras. A semente é a palavra de Deus e o solo são os nossos corações. E a primeira pergunta que nós vamos responder hoje é: porquê é que eu não estou a dar fruto? Podemos perguntar isso em voz alta a todos? Porquê é que eu não estou a dar fruto? E alguns vão dizer: André, essa eu já sei, a gente viu a semana passada. Eu não estou a dar fruto porque eu não estou a permanecer, como diz lá em João 15. É verdade. Mas eu não sei se isso acontece com os vossos filhos também, mas à Benedita, ao Martim e à Camila, eu tenho que explicar a mesma coisa, os mesmos princípios, a mesma coisa que eu quero dizer, mas de maneiras diferentes. Estamos aí? Para que eles entendam, para que eles compreendam aquilo que eu quero dizer. E Jesus faz isso várias vezes connosco, com os discípulos, etc. Ele vai explicar o mesmo princípio, ele vai explicar a mesma coisa, mas ele vai explicar de maneiras diferentes. Então, eu não dou fruto porque eu não permaneço, é verdade, mas o que nesta parábola específica está a dizer é que há 3 tipos de solo que não geram fruto. E porquê é que não geram fruto? Porquê é que esse tipo de solo, porquê é que a nossa vida neste caso não está a gerar fruto? E a primeira razão que está aqui no versículo 19 é porque quando a semente é semeada no nosso solo, vem Satanás e arranca. Porque aqueles que ouviram, mas não compreenderam. É interessante nós vermos como é que multidões seguiam Jesus. Escutem, como é que multidões seguiam Jesus. Como é que muitos seguiam Jesus, como é que os líderes religiosos, que deviam ser mestres da palavra de Deus, ouviram, mas não compreenderam, não creram que Jesus era o Filho de Deus. Deixa-me fazer esta pergunta: quantas vezes mais é que nós vamos continuar a abrir brechas na nossa vida para que Satanás venha arrancar aquilo que Deus semeou? Está aí alguém, igreja?
Algumas pessoas simplesmente não geram fruto na sua vida. E fruto, temos sempre de voltar atrás. Caráter e almas. Caráter e almas. Desenvolvimento através do Espírito de Deus em nós. E pessoas resgatadas para Jesus. Uma vida de discipulado. Porquê é que eu não estou a gerar fruto? Deus deixa isso claro aqui. Porque vem Satanás e arranca. E eu pergunto, quantas pessoas se autodenominam como cristãs cuja vida não está a gerar fruto porque levam uma vida em que continuam a abrir brechas em que Satanás continua a arrancar o que Deus está a semear, igreja? Deus está a falhar na sua semente, a palavra de Deus falha. Então há alguma coisa na nossa vida que se calhar nós temos que começar a alterar. E eu gostava que tu orasses isso esta noite. Quando tu estiveres a orar a Deus, Deus, que áreas da minha vida é que eu tenho aberto brechas na minha vida? Será que eu tenho aberto brechas na minha vida profissional? Será que eu tenho aberto brechas na minha vida familiar? Será que eu tenho aberto... Onde é que eu tenho aberto as brechas para que Satanás venha a arrancar aquilo que Deus tem semeado na minha vida? Porque muitos de nós se calhar até lemos a palavra de Deus, até fazemos algumas orações, só que nós precisamos de crer naquilo que a gente ora. Há pessoas que já oram numa religiosidade em que já não acreditam que Deus pode fazer alguma coisa nova na sua vida. Tu acreditas que Deus pode fazer alguma coisa nova na tua vida? Não há uma coisa nova na tua vida. Ele pode fazer alguma coisa mesmo nova na tua vida, eu garanto isso. Ele pode. Só que a palavra de Deus está a dizer assim, irmão, tu precisas de crer. Agora, se tu continuas a deixar que Satanás venha a arrancar o novo que Deus está a fazer na tua vida. Eu amo aquela passagem que está lá em Isaías, capítulo 43, salvo erro, versículo 19. Eis que Deus está a fazer uma coisa nova. Deus está a fazer uma coisa nova. E sabes qual é que é a pergunta que vem logo no final desse versículo? Será que vocês não percebem? Sabe porque é que há vidas de pessoas que não dão fruto? Porque Deus está a fazer alguma coisa nova na vida delas e elas não sabem o que é que Deus está a fazer. Eu sempre vivi assim a minha vida cristã. O meu casamento sempre foi assim. A minha vida profissional sempre foi assim. O meu relacionamento com os meus filhos e com a minha família sempre foi assim. Sempre será assim. Então eu continuo a ir à igreja, mas eu já não tenho a expectativa de que Deus pode fazer alguma coisa nova. E isso é o quê? É nós permitirmos que Satanás venha a arrancar a semente de que Deus pode fazer coisas novas na nossa vida. Então crê, irmão. Crê que Deus pode começar a fazer alguma coisa nova que Ele nunca fez até agora e que Ele tem estado a preparar o teu caráter. Ele tem estado a preparar a tua vida, Ele tem estado a preparar a tua família, Ele tem estado a preparar todas as coisas da tua vida para que Ele possa começar a fazer alguma coisa nova que tu nunca imaginaste que Ele pudesse fazer. Alguns de nós temos de começar a frutificar. Isso só vai acontecer quando nós fecharmos as brechas da nossa vida para dizermos: Satanás, tu não tens autoridade nem autorização para arrancar o que Deus está a semear na minha vida e na vida da minha família. Amém? O segundo solo que está lá no versículo 20, que é bem claro, diz que não tem raízes. Então algumas pessoas não geram fruto na sua vida. E fruto, vamos voltar outra vez, estamos a falar de espírito e de pessoas. Caráter e pessoas. Espírito e pessoas. Quando estamos a falar isto, porque é que a minha vida não frutifica? Aqui é claro, porque o solo, porque a pessoa não tem raízes. Para toda a gente que está aqui e tem estado a acompanhar o discipulado que nós fizermos em julho, preparem-se que em outubro vão ser todas as quartas-feiras. Alguém entusiasmado aí? Bora aí. Vamos continuar em outubro. Todas as quartas-feiras vamos ter discipulado em outubro. E para aqueles que já tiveram a fazer, quando nós fizemos em julho, vocês lembram-se da jornada interna do discípulo, que passa por 4 lugares. Lembram-se quais é que são esses 4 lugares? Começa numa caminhada de desejo. Larga as redes, segue Jesus, bora. É que é para vir para a igreja às 6 da manhã para vir orar, eu estou cá. Porque a gente está no desejo. É preciso servir. É preciso comprar comida. O que é preciso? Eu amo Deus, eu largo a minha vida toda, eu vou. Só que depois a gente vai para o desespero. E a gente começa a negar Jesus, tal e qual como Pedro negou. A gente já passou por isso. As pessoas que não têm raízes são as pessoas que não conseguem sair na fase do desespero. Tu conheces algum cristão que está no desespero há 30 anos? É normal termos todos nós temos fases de desespero. Todos nós em 2025 já tivemos fases de desespero. Se alguém não teve, bora almoçar agora. Como é que tu consegues viver sem fases de desespero? Quer ter a tua fé? Todos nós já passámos por fases de desespero em 2025. Mas o que a palavra está a dizer aqui,
Na parábola do semeador, a quem não tem raízes, escuta, é quando nós passamos pela fase do desespero, é quando nós passamos pelas fases difíceis, é quando nós passamos por todas essas fases em que não nos apetece orar, nós não queremos vir à igreja, nós não queremos fazer o devocional, nós não queremos continuar uma série de coisas na nossa vida, nós queremos simplesmente desistir. Alguém já quis desistir da sua caminhada cristã? Poxa, fui o único. Caneco, vocês têm mesmo fé. Eu já quis desistir da minha caminhada cristã várias vezes, igreja. Sabem porquê? Porque apanhei muitas desilusões. Sabem porquê? Porque na minha cabeça entrou uma premissa de que Deus era alguma coisa que eu achava que Ele era, que Ele nunca tinha dito que era. E eu comecei a ter expectativas erradas porque eu comecei a acreditar em coisas erradas. Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente acredita. Porque muitas vezes a gente acredita em coisas que nós achamos que estão corretas ou que estão certas, ou que outras pessoas, até de uma forma inconsciente, nos disseram, mas não representa quem é realmente Deus. E nós começamos a viver a nossa caminhada cristã com muitas desilusões. Muitas pessoas já saíram da igreja porque estão desiludidas. E ao longo da nossa caminhada, em que nós vamos estar desiludidos, em que nós vamos estar desesperados, se nós não tivermos, o que é que está a dizer a palavra? Raízes. A gente vai também. E há pessoas que não geram fruto na sua vida porque elas não estão enraizadas na presença e na palavra de Deus. Isto está a fazer sentido para alguém? A gente precisa de criar raízes porque quando os momentos difíceis chegarem, se o teu casamento não estiver enraizado, ele vai cair. Se a tua família não estiver enraizada, ela vai cair. Se a tua vida espiritual não estiver enraizada, ela vai cair. E Jesus está a ser claro aqui. Há pessoas que não dão fruto na sua vida porque elas não têm raízes na palavra de Deus, que é a semente que eu estou a dar. A semente entra, só como a semente entra nesse sol, só como esse sol não permite que isso crie raízes, a pessoa não está assentada, a âncora da vida dela não é a palavra de Jesus, não é a presença de Jesus. Então quando vem a perseguição, que é o que a palavra está a dizer, quando vem a perseguição, quando vem a angústia, é fácil, a pessoa cai, porque ela não estava enraizada. Por outro lado, aquele que ouve e pratica a palavra de Deus, esse vai construir a casa sobre a... Está enraizado. Vêm as tempestades, todos nós vamos ter tempestades, vêm as aflições, vêm os problemas, vêm as desilusões, com as nossas expectativas profissionais, com as nossas expectativas em relação à cidade, com as nossas expectativas em relação ao nosso casamento, em relação à igreja. Mas quando elas chegam, porque eu tenho raízes, eu vou continuar a gerar fruto mesmo na fase mais difícil da minha vida. Está aí alguém? Sabes que não geras só fruto quando tu estás em altas, não, às vezes tu estás lá embaixo no fundo do poço, mas Deus ainda assim pode gerar fruto através de ti. De facto, nós até temos que passar no fundo do poço, no vale da sombra da morte, para nós aprendermos realmente que em todas as fases da nossa vida Deus pode fazer milagres, igreja. Deus pode fazer coisas em todas as fases da nossa vida. Terceiro Sol, versículo 22. Escuta esta. As preocupações do mundo e o fascínio das riquezas sufocam a semente. Esta é bem fácil de entender. Há pessoas que não geram fruto. Porquê? Porque estão preocupadas com a vida. É tão simples de entender. E se calhar nós olhamos para nós e dizemos assim, espera aí, porquê é que o meu caráter não está a ser moldado à imagem de Jesus? Porquê é que eu não estou a levar pessoas para Jesus? Porquê é que eu não estou a discipular pessoas? É simples, porque tu estás preocupado com outras coisas. Está aí alguém? Tu estás preocupado com coisas da vida. É o que a Bíblia literalmente está a dizer. Preocupações da vida. Tu estás preocupado com a vida e o teu foco está na tua vida, no teu bolso, nas tuas circunstâncias, nos teus problemas, não nos problemas dos outros. Não, tu estás focado em ti. E como tu estás focado em ti, tu estás-te a marimbar para a obra de Deus. É simples. As preocupações da vida estão-te a sufocar. Alguém já se sentiu sufocado pelas preocupações da vida? Tantas vezes. E o que Jesus está a dizer é, ouve, nós não vamos ter uma vida frutífera para Ele se nós continuarmos a ser cristãos a viver ao mundo. Estamos aí? O cristão foi chamado para viver de uma maneira diferente. E Jesus está a dizer, se tu continuas preocupado com as circunstâncias da vida, se tu continuas só preocupado contigo, se tu continuas com o fascínio das riquezas, porque aqueles fizeram isto com este estigma da comparação, daquilo que os outros estão a viver, eu também queria estar a viver. Se nós entramos dentro deste estigma, se nós entramos dentro desta visão, dentro desta cultura, nós nunca iremos dar fruto para Jesus, igreja. Porque o nosso foco não está aí. É impressionante como nós falamos com tantas pessoas e pessoas que são cristãs e pessoas que só sabem falar delas e da circunstância delas e dos problemas delas e daquilo que elas estão a atravessar. Qual é que foi a última vez em que nós, em vez de falarmos aquilo que nós queríamos para os outros, nós começámos a ouvir aquilo que os outros tinham para dizer? O exemplo que a Ana Catarina e que o Vasile estavam a dizer, de simplesmente parar para ouvir alguém que precisava de ajuda.
Só que eu agora não posso porque eu estou tão preocupado com a minha vida. A viver, eu sou cristão, mas eu vivo exatamente da mesma maneira como aquele que não é cristão vive. Está aí alguém? Eu preocupo-me exatamente com as mesmas coisas. Espera aí, eu vim para Aveiro. Quantas pessoas desde que eu estou em Aveiro eu alcancei para Jesus? Quantas pessoas eu discipulei intencionalmente desde que eu estou em Aveiro? 0. Mas eu não estou preocupado com isso sequer. Eu nem sequer estou preocupado com a minha vida. Igreja, eu estou a pregar isto hoje porque alguns de nós podemos ter um dissabor na nossa vida. Isto não é para meter medo a ninguém, isto é só para nos arrebitar e dizer assim, espera aí que há coisas que eu preciso tirar da minha vida para começar a viver uma vida frutífera. Porque há coisas de Deus que já não nos preocupam. E isso é grave, a nós que dizemos que somos cristãos. Espera, o meu caráter não está a desenvolver, mas eu não estou muito preocupado com isso. Pessoas que estão a ser geradas a partir daquilo que Deus fez na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas, isso já não tem preocupação. Porquê? Porque eu estou preocupado com a reunião da manhã. Porque eu estou preocupado se eu vou ser despedido. Porque eu estou preocupado como é que vai haver pão em cima da mesa. Escuta, Jesus foi claro no Sermão do Monte. As pessoas que não creem em Deus é que estão preocupadas com essas coisas. As pessoas que não têm Deus é que se preocupam com as coisas que são do mundo, porque elas são do... Só que nós estamos cá, só que nós não somos daqui, igreja. Então nós já devíamos estar a viver um vislumbre do céu aqui. É normal haver medo, é normal haver ansiedade, é normal haver alguma preocupação. Escuta, todas essas coisas são normais, não é normal é viver por elas. Está aí alguém? Claro que tu estás preocupado. Claro que tu estás um bocado ansioso. Claro que tu estás nervoso porque não sabes se o crédito vai ser aprovado ou não, porque não sabes se amanhã vais ser despedido ou não, porque não sabes se o teu filho entrou já na escola ou não. Claro que tu estás ansioso e nervoso e preocupado sobre algumas coisas, por isso é que tu tens uma vida de oração. Outra coisa é deixar que a tua vida seja comandada por todas essas coisas. E Jesus está a ser claro em relação a isso. Escuta, se tu continuaste a preocupar com as coisas que são no mundo e não com as coisas que são as minhas coisas, aquilo que tu podes estar à espera é ter uma vida que vai ser infrutífera. Tu não vais gerar fruto, mas há o quarto solo. E sabe o que é que eu amo no versículo 23? Nós já falámos 3 maus, está na altura de falar do bom, certo? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Escutem. É o que ouve a palavra e o que compreende a palavra. E sabe o que é estranho? Eu pergunto-me, será que os cristãos sabem viver o cristianismo? Parece muito simples, não é? É tipo, será que os monges sabem monjar? Será que os cristãos sabem cristianizar? Como é que se vive o cristianismo? Como é que se é cristão? E parece às vezes que é tão confuso. Pastor, como é que é? Eu aceitei Jesus, agora é vir aos domingos, não é? E parece que nós criámos uma cultura e criámos pessoas que ao aceitar Jesus, o que nós temos para entregar para elas é, não, agora tu vens ao domingo, dás aí uma oferta, ok? Serves, fazes alguma coisa e pronto, está carimbado, está feito. Quando nada disso tem a ver com o fruto que nós tivemos a ver a partir da palavra de Deus sobre aquilo que é o verdadeiro fruto. Não, espera aí, não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. O bom solo é quem ouve e compreende. Agora é uma coisa, é normal que quem não compreende não dê fruto. Isso é que é dar fruto, é que eu nunca tinha compreendido, nunca ninguém me tinha dito isso. Nunca ninguém me tinha dito que o fruto que a palavra de Deus está a dizer é desenvolvimento de caráter e discipulado de pessoas. Eu pensava que eram outras coisas. E escutem, algumas outras coisas até são coisas boas. São coisas boas, mas coisas boas não substituem aquilo que é fundamental. O viver o cristianismo, na próxima semana nós vamos estar a falar só sobre isso, tem a ver com o foco que nós temos em sermos discípulos de Jesus, desenvolvimento de caráter e fazermos discípulos de Jesus. André, é só isso? É só isso. É ser e fazer. É sermos discípulos, ser, espírito, caráter, desenvolvimento de dentro para fora. Eis que não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, flui de mim, não vem de fora para dentro, é o que Deus fez dentro, vem para fora. É ser cristão, não é fazer cristianismo. Tem alguém? É ser. E eu tenho que estar focado em ser um cristão. Porque senão o resto não adianta de nada, igreja. Não adianta nós fazermos as outras coisas se nós não tivermos a ser
Sabem como é que a Bíblia apelida isso? Hipocrisia. É bem simples. Hipocrisia. E Jesus fartou-se de utilizar este adjetivo para com os líderes religiosos. O que é que eles chamavam? Vocês são? Porque vocês fazem as coisas. A gente acha que eram só eles. Não. A gente continua a fazer o nosso cristianismo, a fazer as coisas de Deus, sem sermos de Deus. E Jesus está a dizer, não funciona assim. Tu vais ficar desiludido com o cristianismo. Tu vais tentar fazer alguma coisa sem ser primeiro. Não faças isso. Sê primeiro um discípulo de Jesus. Venham comigo. Sejam. E eu vos e eu vos farei pescadores de homens, para vocês irem e fazerem discípulos. O cristianismo é só isso. Não é preciso a gente complicar mais. Ser discípulo e fazer discípulos. Tão fácil de entender, tão difícil de viver, igreja. Mas é esse que ouve e compreende. Olha o que a Bíblia diz. Este frutifica e produz. Porquê? Porque é boa terra. E a boa terra, sabes o que é que ela faz? Recebe a semente e frutifica. A boa terra faz isso. Ela recebe e frutifica. Sabes quando é que isto fica claro para nós vermos? Quando Jesus envia os 12. E ele diz uma coisa. Receberam de graça, deem de receber e frutificar. Tu não recebeste cura. Então vai agora curar o outro no nome de Jesus. Tu não recebeste a salvação. Vai pregar as boas novas do Evangelho. Então escutem, a maturidade da nossa vida cristã, o desenvolvimento do nosso caráter, ele é acompanhado à medida que nós vamos sendo, nós vamos fazendo. Nós vamos sendo, nós vamos fazendo. E é isso que a palavra de Deus está a dizer. E uns vão dar 30 por cada semente, por um. Outros vão dar 60 e outros vão dar 100. Escutem, a quantidade aqui é diferente, mas não é o que ela importa. 30, 50, 70. Relaxa. Sabes qual é que é a questão? É se tu estás a dar alguma coisa ou não. Está a ser fértil ou não? No final da semana passada, depois de eu pregar, uma pessoa aqui na igreja chegou ao pé de mim e disse assim: pastor, quando estavas a pregar, veio uma imagem à mente. De eu estar com Jesus, quando no final da minha vida, quando nós fomos para a glória, estar com Ele, e eu vou estar perante Jesus e eu a abrir as minhas mãos, e o que é que vai estar nas mãos? Que fruto é que vai lá estar? Será que a gente consegue entender isso? No final da nossa vida, João 15, versículo 8. Nisto o meu Pai é glorificado, que vocês deem muito fruto e assim demonstrarão que vocês são meus discípulos. Não pensa, no final da tua vida, já estás aqui, saíste desta terra, estás com Jesus e tu abres as tuas mãos. E eu gostava que nós nos interrogássemos, o que é que vai estar com as nossas mãos abertas? Será que vão estar assim tipo 3 cachos de uvas a brilhar? Morangos brilhantes? O que é que vai estar com as nossas mãos abertas, igreja? Vai estar muita coisa, vai estar pouca coisa. Eu acho que essa é uma imagem boa para nos fazer olhar para a vida que nós temos tido enquanto cristãos. E para nós passarmos para a parábola seguinte, que agora não tem a ver mais com os solos. Porque até agora nós vimos 4 solos, mas agora nós vamos falar apenas de 2 coisas. O que frutifica e o que não frutifica. E uma parábola que Jesus usou foi a parábola dos talentos, ou como nós dizemos aqui em português de Portugal, a parábola das moedas. Eu quero-te ler essa passagem e falar sobre o perigo de nós vivermos uma vida infrutífera. Porque se calhar muitas destas coisas que nós estamos a ver, nós estamos a entender, mas amanhã vai ser segunda-feira e a gente não as vai praticar e vamos voltar à nossa vida antiga. E escuta o que é que Jesus disse. Mateus 25, versículo 14 ao versículo 30, disse assim: o reino dos céus, continuou Jesus, é também como um homem que foi fazer uma viagem. Chamou os empregados e encarregou-os de lhe tomarem conta da riqueza. A um entregou, toda a gente diz, 500 moedas. A outro 200, bora lá. E a outro 100. Eu vou continuar daqui. A cada um segundo as suas capacidades. Depois disto saiu. Aquele que recebeu as 500 moedas, escuta, igreja, por favor. Aquele que recebeu as 500 moedas foi logo negociar com elas e veio a ganhar outras 500. Ele recebeu e ele frutificou. Está aí toda a gente? Eu vou já dizer a conclusão desta parábola. A nossa fidelidade é traduzida em fruto. Toma nota disso.
A fidelidade a Deus que nós temos nessa vida é demonstrada através do fruto que nós vamos gerar com aquilo que nós recebemos. Então aquele que recebeu 500 moedas foi logo negociar com elas e veio a ganhar outras 500. O que recebeu 200 moedas fez o mesmo e veio a ganhar outras 200. Mas o que recebeu as 100 moedas fez um buraco na terra e escondeu lá o dinheiro. Escuta, agora já não são 4 solos. Ela agora não está a falar aqui de fruto explicitamente, mas implicitamente nós estamos a perceber esta questão do frutificar, do render, do retorno do investimento que ele está a fazer. Sobre quem frutifica e quem não frutifica. E o que recebe 500 e o que recebe 200 foi logo negociar, foi logo investir. Eu recebi, eu agora vou investir. Porque eu sei que isso é expectável do meu Senhor, é isso que Ele espera de mim. É quando Ele voltar da viagem, Ele não tenha as 500 moedas que Ele me deu. Ele tenha mais moedas. O mesmo faz aquele que tem 200 moedas. Quando o meu Senhor chegar, eu não vou ter 200 moedas para lhe dar, eu vou ter mais do que 200 moedas. Escuta, Deus não nos vai dar algo para nós recebermos que não seja para nós entregarmos, igreja. Para quê? Para que é que eu te vou continuar a dar? Para tu guardares no teu quarto? Para tu guardares no teu coração? E alguns de nós andamos a orar a Deus. Deus, porquê é que eu não recebo mais? Porquê é que eu não tenho mais? Para quê? Para ficar estagnado em ti? Escuta, há pessoas que não dão fruto, porque é isso que nós estamos a falar hoje. Há pessoas que não geram fruto na sua vida porque elas simplesmente não dão aquilo que elas receberam. E se nós não damos aquilo que nós recebemos, nós não podemos estar à espera de ter uma vida que vá frutificar, igreja. Porquê? Porque Deus sabe aquilo que Ele deu a cada um de nós. E escuta, não é expectável nós darmos o mesmo que Deus nos deu. Deus espera mais do que isso. Está aí alguém? Deus espera mais do que aquilo que Ele nos deu. Ele deu 500, Ele está à espera de 500. Ele deu 200, Ele está à espera de 200. Deus espera mais do que aquilo que Ele nos deu, igreja. Mas ao que deu 100, Ele recebeu, mas não frutificou. Ele recebeu e Ele escondeu. E sabe o que é que a Bíblia diz? Qual é que foi o motivo pelo qual ele escondeu aquele dinheiro? Porque ele teve uma coisa que todos nós vamos ter ao longo da nossa vida. Ele teve... Se calhar alguns não temos frutificado. E nós já vimos hoje inúmeros exemplos disso. Porque não estou focado, por causa do fascínio das riquezas, por causa das preocupações da vida, porque Satanás continua a vir arrebatar as coisas que têm sido semeadas na minha vida. Nós já vimos várias coisas dessas. Depois cada um de nós tem que orar e perceber, Deus, o que é que tu estás a moldar aqui na minha vida e o que é que eu preciso de largar para começar realmente a gerar fruto. Que coisas destas, na parábola do semeador, aqui nesta parábola que nós estamos a ver agora dos talentos das moedas, que Deus fala ao coração de cada um, e eu sei que Ele está a falar esta manhã. Mas não é só aqui que Deus fala no teu quarto, Deus fala ao longo da semana. Busca e encontrarás, bate à porta, que ela vai se abrir. O Senhor vai continuar a falar contigo. O que tinha 100 teve medo e enterrou aquilo que lhe foi dado. E eu pergunto, quantos de nós não temos gerado fruto na nossa vida porque nós temos enterrado aquilo que Deus nos tem dado, igreja? Quantos talentos, quantas moedas, quantas coisas Deus nos deu, que em vez de nós estarmos a gerar fruto com isso, nós estamos a enterrar no chão. A parábola continua e diz no versículo 20: apresentou-se o que tinha recebido as 500 moedas, que entregou mais 500 e disse: o Senhor entregou-me 500 moedas, aqui estão mais 500 que eu consegui ganhar. No versículo 22, o Senhor entregou-me 200 moedas, aqui estão mais 200 que eu consegui ganhar. O versículo 25, Ele não vai dizer isto, Ele vai dizer: eu tive medo e fui esconder as 100 moedas num buraco. Aqui está o que é seu. E sabes qual é que é o paradoxo total nisto? É nós chegarmos no final da nossa vida com as nossas mãos abertas e dizer: Deus, aquilo que tu me deste, está aqui mais, Senhor. Está aqui mais, Deus. Tu deste-me 100, está aqui 200, Senhor. Tu deste-me 500, está aqui 1000, Deus. Eu frutifiquei, eu gerei fruto daquilo que tu me deste, Senhor. Quantos de nós vamos ter... Vocês conseguem imaginar a alegria do patrão do Senhor vir da viagem, na expectativa? Olha, o que é que foi gerado a partir de... Todos nós temos expectativas naquilo que vai ser gerado na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família. E Deus tem essa expectativa também em relação a nós. Escuta, eu confiei-te a tua família, eu confiei-te talentos, eu confiei-te de finanças, eu confiei-te tantas coisas. O que é que tu fizeste com aquilo que eu te dei?
E as nossas mãos vão estar vazias ou vão estar cheias, igreja, porque eu vejo alegria aqui. Senhor, estão aqui mais 500, Senhor, estão aqui mais 200. Eu passei o vale da sombra da morte, foi difícil, Senhor, mas está aqui o fruto. Está aqui, Deus. Olha aqui estas pessoas. Eu não sabia falar bem, eu não sabia fazer grandes coisas, eu não era grande espingarda no evangelismo, eu não fazia coisas muito bem, mas Deus, eu estava focado em fazer a Tua obra, Senhor. E Tu agiste por meio de mim para alcançar outras pessoas. Estão aqui essas pessoas, Senhor. Estas são as pessoas que Tu disseste para eu discipular. Estão aqui, Deus. Este foi o desenvolvimento do caráter que Tu fizeste. Eu era viciado em pornografia, agora já não sou. Eu fumava, agora já não fumo. Eu era viciado e agora já não sou. Está aqui o fruto, Deus. Está aqui o fruto. Foi o que Tu fizeste na minha vida, Senhor. Tu transformaste-me, Deus. E a partir dessa transformação, eu pude levar essa transformação aos outros, Senhor. Eu gerei fruto. Não estão aqui as tuas 100 moedas que Tu me deste, Deus. Estão aqui 200. Está aqui mais. Eu frutifiquei. E olha a resposta agora que esse Senhor vai dar aos servos. Aos primeiros 2, Ele diz assim: és um bom servo e fiel. Uau! Dei-te 100, mais 100. Boa, meu. Boa. Ainda bem que eu te confiei isso. Boa, valeu a pena. Frutificaste, geraste fruto a partir daí. És um bom servo e és um fiel servo. E eu gosto desta palavra, fiel. Escutem, porque muitos de nós, e há muitos cristãos ainda a viver neste paradigma. Deus deu-me 100, eu vou-lhe dar 100 outra vez, porque eu sou fiel. Não sei em que Bíblia é que tu leste isso. Não. Fidelidade a Deus é gerar fruto a partir do que Ele nos deu, não é nos dar... Não é lhe dar o mesmo que Ele nos deu. Está aí alguém? Porque o que deu 100, deu-lhe quantas? Deu-lhe 50? Deu-lhe quantas? 100 à mesma. Ele está a dar a Deus o que Deus lhe deu. Verdade ou mentira? E o que é que a Bíblia diz em relação a isso? Eu vou-te dizer, és um mau trabalhador e preguiçoso. Ouça, não era preciso ser assim tão bruto, calma aí. Não, a Bíblia confronta-nos, igreja. Se nós vamos dar o mesmo fruto, se nós vamos dar a mesma quantia, se nós vamos dar aquilo que Deus nos deu, é tipo, então tu não fizeste nada, caneco. Não fizeste nada. Então eu dei-te 100, nem 101, nem 102, 100. Oh, 100 não. Está aqui. És um mau trabalhador e preguiçoso. Deus não espera que a gente lhe dê o que Ele nos entregou. Ele espera mais, igreja. Então a gente quer dar mais à nossa família, a gente quer dar mais no nosso trabalho, mais horas extra, a gente quer dar mais coisas a toda a gente. E que tal dar mais a Deus, igreja? Porque Ele espera isso, Ele espera isso. E tantos nós vivemos a não querer desapontar trabalhos e a não querer desapontar, às vezes, famílias, a não querer desapontar tantas coisas, mas continuamos a viver uma vida pacata apesar de estarmos a desapontar Deus. Eu não estou à espera que tu me des 100. Eu estou à espera que tu vais gerar fruto com aquilo que eu te dei. Escuta, o que é que Deus te entregou que é para tu frutificares? Versículo 30. Quanto a esse servo inútil, escuta, o inútil não tinha 100 e perdeu tudo. Isso já aconteceu contigo? Tu emprestaste alguma coisa a alguém e a pessoa perdeu tudo. E tu, então eu fui-lhe emprestar aquilo. Fui-lhe emprestar, sei lá, o livro, fui-lhe emprestar isto, fui-lhe emprestar aquilo. Agora eu fui-lhe emprestar. E o gajo perdeu. É que não é isso que a gente está a ver, não é? Toma as 100 e chega o chefe e ele diz assim: não, tenho 0. Perdi. Ele não perdeu as 100. Ele deu-lhe as 100. Isto está a fazer sentido para toda a gente? Ele não lhe deu 0. Jesus, tu deste-me 100, está aqui 0. Não. Jesus, tu deste-me 100, está aqui 100. Esta é a resposta. Quanto a esse servo inútil, ponham-no lá fora, na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Ele está a falar do quê, igreja? Pode dizer mais alto, Elizabeth. A gente pode dizer essa palavra aqui também. Eu sei que há igrejas que não gostam, mas a gente pode dizer essa palavra aqui. Diga lá em voz alta. Do inferno. Escuta, Jesus está a falar, esta parábola está a falar, e na parábola que Jesus está a dizer, ele está a falar do inferno. Servo inútil, servo preguiçoso, esse que está aí, mandem-no lá para fora.
E muitos de nós não queremos ler estas passagens ou não queremos entender o que elas dizem porque elas nos confrontam. Igreja, nós precisamos de entender o que é que Jesus está a dizer através destas palavras, porque as parábolas de Jesus representam realidades do reino dos céus aplicadas ao nosso contexto aqui na terra. Ele está a demonstrar a realidade do reino dos céus aqui para nós. Escuta. Nós sabemos que a salvação não vem pelas obras, isso está claro para todos que está aí. Pela graça mediante a fé. Só que a nossa vida, ela tem que gerar fruto. Porque é assim que Deus é glorificado. E eu vou te dizer o que é que me choca e vou terminar depois. É que alguns de nós, depois de lermos isto, vamos continuar com as nossas vidas exatamente da mesma maneira. Alguns de nós, a nossa vida tem gerado zero fruto. Zero fruto. E ainda assim nós estamos em paz. Uau! Estou em Aveiro há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos, cresci aqui, fiz. Como é que o teu caráter foi desenvolvido? Não, eu continuo exatamente da mesma maneira como eu estava há 20 anos. Fruto do Espírito, bola. Ok? Quantas pessoas tu já levaste a Jesus? Quantas pessoas têm estado a discipular? Ser, fazer. Não tenho feito grande coisa no meu trabalho, nem sequer sabem que eu sou cristão. Como é que tu consegues continuar a viver dessa maneira? Será que a gente não vê que Jesus espera fruto da nossa vida, igreja? E escutem, eu estou a trazer esta mensagem hoje não é para condenar ninguém, é para dizer que nós, enquanto igreja e missão da cidade, fomos chamados para ser sal e luz nesta terra de Aveiro e que Deus te enviou para aqui para tu gerares fruto, igreja. É para isso, não é por causa das preocupações da vida para te matarem como te mataram noutros lugares. Não é para a nossa vida continuar da mesma maneira. E Jesus, quando pregava este tipo de mensagem, sabes o que é que acontecia? Em inúmeras vezes, muitas pessoas deixavam de o seguir. Eu não estou para isso. Assim não. Eu pensava que era só multiplicar pães e peixes. Agora gerar fruto, ter que me sacrificar, ter que me negar a mim mesmo. Não, eu não sabia que era nada disso, igreja. Que a gente aprenda a ter uma vida que verdadeiramente frutifica. Na semana passada, depois de nós sairmos aqui no culto, eu e o Eunice, nós fomos para um casamento. E eu só me apercebi disso quando estava lá. Nós fomos celebrar o casamento de uma moça que se chama Sabrina. E eu conheci a Sabrina mais ou menos há 7 anos atrás. Eu estava a dar uma aula de canto em Lisboa. Estava no meio da minha vida. Não era pastor. Era simplesmente um cristão no seu lugar de trabalho. Como tu trabalhas na tua empresa. Era simplesmente um cristão que estava a fazer o meu trabalho na aula de canto. E eu perguntei-lhe assim: Sabrina, o que é que tu vais fazer amanhã à noite? Ela: amanhã à noite não tenho nada para fazer. Olha, eu e uns amigos vamos fazer uma reunião de louvor. Um concerto de louvor. E tu és da música, gostas de música, olha, porquê é que tu não vais lá? Ela: não sei se vou, não sei se vale a pena. No dia a seguir, concerto de louvor, estávamos a tocar. Já tinha passado para uns 45, 50 minutos. Quem é que aparece lá ao fundo? Sabrina. E eu: não acredito. A minha aluna está aqui. E eu: uau, Deus, faz alguma coisa, Senhor. Toca no coração dela, eu a pensar e a louvar a Deus. Passado 20 minutos, a Eunice está aqui, estava a louvar a Deus comigo, não me deixa mentir, está aqui. Eu vejo-a na última fila, lá ao fundo, de joelhos, e uma amiga minha a orar por ela. E eu com caneco. Deus! Imaginem, aquele colega de trabalho, aquela pessoa que está ao vosso lado, que vocês não dão nada por ela, que vocês não sabem nada. Escutem, passados 7 anos, nós fomos agora fazer o casamento dela. Nós tivemos o privilégio de a batizar, de estar com ela num pequeno grupo, de introduzi-la numa igreja local na altura. Ela depois foi viver para Londres. Sabe o que é que Deus me estava a relembrar quando nós estávamos no casamento dela na semana passada? É que eu olho para essa temporada da minha vida, mais ou menos de 2 ou 3 anos, e quando eu penso em fruto que foi gerado a partir da minha vida, se calhar em 3 anos eu só me consigo lembrar dela. E eu estava bastante frustrado. Porque assim, eu queria que Deus em 3 anos me utilizasse de uma forma, assim, eu queria, se Ele me deu 100, eu queria lhe dar 500.
queria lhe dar 200, estás a ver? E eu sentia que durante esse período da minha vida em que eu estava tão ativo, não tinha as preocupações que tenho, não tinha 3 filhos, não estava a pastorear uma igreja local, eu estava sempre a evangelizar, e durante aqueles 3 anos só uma pessoa, e eu senti-me desqualificado, impotente. Será que Deus me pode realmente usar? E quando nós estávamos naquele casamento a semana passada, Deus olhou, eu senti Deus a olhar para mim e a dizer-me assim: é suficiente, André. Nesses 3 anos foi suficiente, era aquilo que eu tinha para ti. Quem sabe que se nos próximos 3 anos, em vez de ser 1, não são 1000. Então escuta, independentemente da temporada e da fase que tu estás na tua vida, hoje é um novo dia para nós recomeçarmos e para nós chegarmos a casa, abrirmos as mãos e vermos quantas moedas Deus nos deu, igreja. E dizendo assim: Deus, se foi isto que tu me deste, se foi esta a família que tu me deste, se foi este o trabalho que tu me deste, eu acredito que em nome de Jesus, na próxima semana que nós vamos estar a ter batismos, há pessoas que vão estar a vir a uma igreja aqui pela primeira vez e que se vão converter ao Senhor na semana que vem, igreja. E eu não acredito nisso porque eu quero números, eu não acredito nisso porque eu quero dizer que a nossa igreja está a crescer em quantidade e a prosperar. Sabe porque é que eu quero isso? Porque a Bíblia diz que cada vez que um pecador se arrepende, há uma festa nos céus. Tal e qual como o Jackson disse hoje, quando estávamos na oração dos voluntários. Há uma festa nos céus quando há um pecador que se arrepende, igreja. E essa é a verdadeira alegria, o verdadeiro fruto da nossa vida. Quantas pessoas, desde que tu chegaste a esta cidade de Aveiro, foram geradas a partir daquilo que Deus fez em ti. Deus pode-te usar. Só que tu tens que largar todas as coisas que têm estado a impedir a tua vida de ser frutífera. Para alguns que estão aqui esta manhã, se calhar é as preocupações da vida. Tu tens sido sufocado pelas preocupações da tua vida. E tu tens deixado para de lado tudo aquilo que é a obra e que é a missão de Deus para tu teres uma vida frutífera enquanto tu estás nesta cidade. Seja 1 ano, 10 anos ou o resto da tua vida. Quantas vidas foram geradas por aquilo que Deus fez através de mim, através de ti, através de nós, igreja? Quantas? Caráter. Como é que o nosso caráter foi moldado? Eu no início do ano disse isso, se calhar muitos não se lembram. Sabem o que é sucesso da nossa vida cristã? Uma das definições que eu gosto muito é nós olharmos 6 meses, 1 ano para depois e olharmos para cada um de nós e dizerem assim: fogo, eu lembro quando o Gustavo começou a vir à igreja, lembro quando o Gabriel começou a vir à igreja, lembro quando o Monteiro começou a vir à igreja. Olha, fogo, eu olho para a vida deles, eles estão mais parecidos com Jesus, meu. Uau! Não estão na igreja há 1 ano, há 6 meses, há 2 anos, há 5 anos, mesmos problemas, mesmas questões, mesmas realidades. Não, Deus está a fazer. Porquê? Porque nós estamos focados em fazer aquilo que é mais importante. E o que é mais importante? Fruto do Espírito, cumprimento do chamado de Deus nas nossas vidas. Almas e caráter. Almas e caráter. E à medida que eu vou convidar o grupo de louvor para vir, nós vamos começar a louvar a Deus e nós vamos tomar a ceia a seguir, que é um dos momentos mais importantes que nós podemos ter também. E à medida que o grupo de louvor começar, eu gostava que nós pudéssemos depois também começar a distribuir a ceia, se pudermos, por favor. Porque hoje nós vamos fazer algo um pouco diferente a partir daquilo que a palavra de Deus diz. Já há 2 meses que nós temos falado, 2, 3 meses, sobre a questão da ceia, sobre esta tridimensionalidade da ceia, de nós olharmos para cima, de nós olharmos para dentro e de nós olharmos para fora. Nós olharmos para cima, porquê? Porque a palavra de Deus diz, sempre que nós estivermos reunidos, sempre que nós tomarmos a ceia, para fazermos isto em memória. Então, enquanto o grupo de louvor estiver a cantar, estiver a louvar, estiver-nos a dirigir-nos, eu quero que tu faças uma coisa, que tu olhes para cima. Não tens de ter a tua cabeça literalmente para cima, mas tu percebes o que é que eu quero dizer. Que tu olhes para Ele, porque o que nós estamos a fazer é em memória dEle. É para ti, Jesus. É o nosso agradecimento individual e coletivo pela cruz do Calvário, pelo aquilo que tu fizeste por nós, Senhor. Isto é para ti, Senhor. Este é o teu corpo, este é o teu sangue, isto é para ti. Façam isto em memória de mim. Só que não podemos acabar aí. A Bíblia diz para nós olharmos para dentro. Cada um que se examina a si. Então, enquanto o grupo de louvor tiver, nós podemos começar a distribuir a ceia. Eu gostava que tu olhasses para o corpo de Jesus, para o sangue de Jesus, e que tu fizesse essas 2 coisas. Senhor, isto é em memória de ti, Deus. Em memória de ti, Senhor. E que tu te avaliasses e tu te examinasses a ti mesmo. E tu
examinasse a tua vida cristã, escutem, ninguém é digno de tomar a ceia. Ninguém é digno pelas suas forças. Ninguém é digno. Mas a partir do nosso arrependimento e da fé que é gerada em Jesus, nós podemos tomar a ceia. E eu quero te convidar a refletir esta manhã. Reflete. Se tu estás aqui esta manhã e tu não queres dar o passo ainda de seguir Jesus, tu não tomes a ceia. Porque a ceia é para os discípulos. E há uma escolha que todos nós temos que fazer. Eu quero ser discípulo ou eu não quero ser discípulo. Mas todos aqueles que querem ser, que se querem arrepender, é-nos feito este convite. Toma o sangue dele, toma o corpo dele. Então reflete sobre isso. E que no teu lugar tu possas começar a orar: Senhor, eu quero que a minha vida dê fruto, Deus. O teu pão e o teu sangue não foram derramados em vão sobre a minha vida, Senhor. Haverá fruto, haverá fruto. Vamos olhar para cima e vamos olhar para dentro e deixar que o grupo de louvor comece a ministrar este momento aos nossos corações. Não vamos tomar a ceia para já, vamos só segurá-la